Senhor Diretor da Faculdade de Direito de Lisboa, Senhores Presidentes das sedes da Associação por uma Democracia de Qualidade, representantes do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas e da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, Senhores Deputados, Excelências, caros colegas professores, prezados estudantes, minhas senhoras e meus senhores. Não poderia ter sido mais bem escolhido o lugar para esta reflexão. Uma escola de Direito que, muito antes e acima de me ser para sempre querida, representa o estudo e o debate sério e competente acerca do tema que nos convoca. Espero firmemente que à presente iniciativa se juntem muitas outras, igualmente prestigiadas faculdades de Direito, por esse país fora. A apregoada descentralização não pode também, neste domínio, ser, uma vez mais, palavra morta. Não poderia, igualmente, ter sido mais bem escolhido o tempo para esta discussão pública. No início do ano letivo, momento adequado à concentração de energias e à disponibilidade reflexiva. A um ano das eleições legislativas e menos de 9 meses das eleições europeias que as antecederão. Isto é, no limite do horizonte para que haja distanciamento suficiente na ponderação a fazer, sem os preconceitos, as estratégias, as táticas que inevitavelmente sempre dominam os períodos pré-eleitorais. Sabendo, ademais, nós todos, que a análise a desenvolver não vai desembocar em nenhuma revisão constitucional ou em qualquer alteração legislativa aprovadas daqui até ao verão de 2019. É, pois, possível um trabalho sereno, não apressado, não acelerado por cálculos ou ambições pessoais ou do grupo. Trabalho esse virado para o pós-eleições de 2019. Se for essa a decorrência do processo, que ora ganha mais evidentes foros de cidade. Seja qual for o balanço do aludido processo, uma coisa é certa, de parabéns se encontram as instituições e as personalidades que desenvolveram e animaram a reapreciação do sistema eleitoral português. E permita-me uma palavra sobre uma delas, o Sr. José Ribeiro Castro. Ele tem sido grande entusiasta desta causa. Ele, aliás, é, por natureza, um grande entusiasta das causas que abraça, e entusiasta não apenas no domínio da paixão, mas juntando à paixão a razão. Reapreciação, digo eu, porque de facto, se há problemática que mereceu recorrente atenção de políticos, sociólogos, politólogos, economistas e outros cientistas sociais, foi a que nos ocupa hoje. Logo na primeira fase da vigência da Constituição que nos rege, isto é, de 1976 e 1982, se multiplicaram projetos os mais diversos, abarcando nomeadamente o sistema eleitoral parlamentar, a miúdo em conjunto com o local, o presidencial e o alcance do referendo. Partidos e coligações, ou seus líderes, disso fizeram cavalo de batalha. O mesmo aconteceria entre 1982 e 1989, com destaque para a inclusão da matéria em programa de candidatura à presidência da República. No entretanto, desde sempre o tópico era versado em cursos académicos e não académicos, e sobre eles se publicariam artigos, opúsculos, dissertações e obras coletivas, tudo até hoje. Mesmo depois da revisão de 1997, e da remissão por ela feita para a lei reforçadíssima de 2/3, remissão essa pensada para não ter de se esperar pela complexa negociação global de uma revisão constitucional, para abordar esta e outras temáticas específicas atinentes aos sistemas eleitorais. Se evoco em passo escotugado essa realidade singela, que é de haver escassas, muito escassas, vertentes político-constitucionais tão analisadas, tão examinadas, tão dissecadas nos últimos 42 anos,
é precisamente para sublinhar que não nos falecem nem ideias, nem propostas, nem caminhos, nem sendas, nem curiosidade científica ou empenho cívico neste particular. Permitam-me que, do mesmo modo que citei o Dr. José Ribeiro Castro, cite o Sr. Professor António Barreto, que está aqui na primeira fila, porque foi precursor de entre os precursores numa longa teoria de debate sobre esta matéria. Modestamente, eu próprio, enquanto professor, analista político e cidadão militante, abordei a problemática em cursos do primeiro ciclo, do segundo ciclo, do terceiro ciclo, provas académicas, conferências, seminários, livros, opúsculos, congressos e até comissões encarregadas da feitura de diplomas legislativos, como o sonhado e nunca concretizado, na altura, Código Eleitoral. Para já não falar no acompanhamento a diverso título, em 1982 e 1997, de duas revisões constitucionais. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, sendo, pois, este tema favorito dos políticos e dos cientistas políticos e jurídicos portugueses, e minguando as modificações sobre ele praticamente há 20 anos, o que poderá explicar, por um lado, tão longa indiferença do legislador constituinte ou ordinário, e, por outro, tão curioso reacender de um interessante apelo, para tantos considerado como que quase irreversivelmente esquecido? Que o sistema eleitoral pode ter influência no sistema de partidos, no sistema de governo, no sistema político em geral, ou pelo menos nas respectivas práticas, é uma asserção quase óbvia. Que umas vezes se invoca a representatividade, outras a governabilidade, para sugerir trilhos entre si diferentes, é conhecido. Que o sistema eleitoral está longe de esgotar os problemas da vivência dos sistemas partidários, tal como de abranger toda a armadura jurídica concebida pelos partidos do sistema para se defenderem da entrada de novos parceiros, é uma evidência. Que o sistema eleitoral ultrapassa em muito o modo de escrutínio é uma outra evidência. Então, o que poderá explicar 22 anos de quietude no debate sobre o sistema eleitoral parlamentar e agora o suscitar de tal interesse, apelo tido por perdido? A revisão constitucional de 1997 foi, no essencial, nesta área, um acordo entre dois partidos, que ambos acreditavam ou desejavam acreditar numa bipolarização do sistema, por eles encarnado naquele ensejo. Com maioria absoluta monopartidária, sem necessidade de coligações explícitas ou de acordos parlamentares implícitos. Assim, fora com um deles entre 1987 e 1995. E quase seria com outro deles entre 1995 e 2002. E voltaria a ser mesmo entre 2005 e 2009. Tendo, é certo, antes e depois, uma coligação maioritária entre 2002 e 2005, 2011 e 2015. Ou seja, os dois principais partidos do governo, e já agora o terceiro, também envolvido na governação, não viam razões de governabilidade. Pelo contrário, com governos mais duradouros, que exigissem premência na mudança do sistema eleitoral. E aparentemente também não viam razões de representatividade, tendo em conta a alternância no governo entre eles, em 95, em 2002, em 2005 e em 2011. Quanto aos partidos menos presentes na área do governo, a mera ideia de sacrifícios ou mitigações à representação proporcional motivavam e motivariam sempre claras objeções no tocante à reforma do modo de escrutínio. Poderia até haver outras razões explicativas de maior atenção ao tema, só que não primaram na agenda dos principais protagonistas parlamentares. E como lhes pertencia e pertence a iniciativa legiferante,
A matéria só aparecia acenada em tempos de crise, como aconteceu vagamente em 2001, 2002, em 2004, 2005 ou em 2013, a propósito de uma crise interna na área do governo e de cenários teoréticos de alegada ampliação dos poderes presidenciais. A segunda pergunta é: por que será que ressurge agora, ainda que de forma dispersa e quase novamente pioneira, o debate tanto tempo deixado aos estudiosos? Admito que tal possa ter sucedido ou estar a acontecer por diferentes fatores cumulativos. Primeiro, o ineditismo da fórmula governativa adotada em 2016 e que se apresta a entrar no último ano desta legislatura sem sinais de querer deixar de a cumprir. Segundo, o reajustamento que ela significou relativamente a um passado que apenas conhecera a viabilização parlamentar de governos minoritários por um partido ou por deputados isolados sem acordo explícito. Terceiro, o paralelo reajustamento que provocou na área da oposição, confrontada com um cenário que não esperara e obrigada a reposicionamento individual e conjunto. Quarto, a integração parcial na área governativa de instituições longamente situadas à sua margem ou na sua margem. Quinto, a evolução geracional dentro de todos os partidos e neles, nos tradicionalmente liderantes de governos, fechando-se definitivamente quer o ciclo dos fundadores, quer o ciclo dos refundadores. Sexto, em simultâneo, o aparecimento de diversas formas de poderes políticos, resultantes da democracia eletrónica, do peso dos velhos e dos novos médias, do surgimento de diferentes modos de expressão dos clássicos parceiros sociais e das novíssimas movimentações inorgânicas. Sétimo, tudo isso com posicionamentos e discursos críticos ou contestatários, pontualmente acompanhando, ainda que de maneira circunscrita, fenómenos externos, designadamente europeus, com tropismos contrários à corrente dominante tradutora dos acordos de regime de há 40 anos. Oitavo, o genérico desejo de maior proximidade popular relativamente aos poderes públicos, a nível local, regional e nacional, e de mais acelerado tempo de resposta a solicitações e a reivindicações. Manda à Justiça que se diga que a juventude da Constituição e do regime nela plasmado, o frentismo flexível do e no sistema partidário, a capacidade de envolvência de setores desse sistema, os mais despertos para o que irrompe a cada momento, a proximidade que tal implicou, a renovação e a presença no terreno de muito poder local, o tecido de instituições de solidariedade social, a propensão moderada e moderadora de boa parte do eleitorado, quando confrontado com propostas antissistema, anti-europeias, chauvinistas ou de xenofobia radical. Têm limitado até agora entre nós aquilo que outros já vivem, porventura esquecidos de aventuras de há quase um século. O Presidente da República tem, pelo seu lado, desde o primeiro minuto, tentado evitar distanciamentos e crises, por uma intervenção o mais próxima e antecipadora possível, preferindo sempre prevenir a ter de remediar tarde demais. Mas, como eu disse a 25 de abril na Assembleia da República, prevenir crises, mas prevenir mesmo, significa resolver os fatores económicos, sociais, de cultura cívica e políticos que possam minar a representatividade e a governabilidade, entendidas umas e outras como respostas a questões concretas de pessoas de carne e osso. Na saúde, na educação, na segurança, na justiça, nas infraestruturas básicas, na solidariedade social.
O que pode ter, o que fica enunciado a ver com o sistema eleitoral? Tudo ou nada. Depende da opção e da prática partidária. Porque o direito ajuda ou desajuda. Mas são aquelas e aqueles que o desenham ou executam que lhe dão vigor, o fazem evoluir ou o esvaziam de significado. Primeira pergunta: precisa o nosso sistema político de mais estabilidade e governabilidade, com governos fortes e oposições igualmente fortes, para que não fique sujeito a crises ou desequilíbrios estruturais internos e, sobretudo, para que não subalternize ou adie soluções para os problemas mais urgentes das tais pessoas de carne e osso? Segunda pergunta: precisa o nosso sistema político e nele o partidário de maior representatividade, de maior proximidade entre eleitos e eleitores, para que a inorganicidade e os tropismos antissistémicos não se multipliquem de modo anómico, também paralisando ou suspendendo decisões imprescindíveis e urgentes? Terceira pergunta: em que medida o mudar o sistema eleitoral a seguir às eleições de 2019, no quadro por elas definido, pode ajudar nos dois planos em questão, mais num do que no outro, em ambos simultaneamente, em nenhum deles? E pode ajudar em que planos? Pois, além do modo de escrutínio, há outras vertentes do sistema eleitoral, não menos importantes, em termos de representatividade e mesmo de governabilidade. Olhando apenas ao modo de escrutínio, a questão é a ponderar-se a revisão da matéria e a adoção de sistema diverso. De entre os sistemas mistos que caibam na Constituição, a menos que exista uma revisão constitucional, isto é, de entre os sistemas mistos compreendendo círculos nacional e não nacionais, sistemas esses cuja diversidade, como sabemos, é enorme, haverá um que melhor cumpra o duplo objetivo da representatividade e da governabilidade? Eis motivos nobres e sérios para cuidadosa dissecação e, sobretudo, para encontro e debate entre partidos, instituições da sociedade civil e povo, sem tabus nem inibições, sem ilusões, mas também sem complexos, equacionando fórmulas que, além de flexíveis, suscetíveis de acompanhar a mudança vertiginosa dos tempos, possam eventualmente garantir a estabilidade sem a qual governar será só ir tapando buracos de conjuntura. E que nesse debate sejam apreciadas fórmulas simples, que incentivem a compreensão e a participação do maior número, não se limitem a deleitar os iniciados. E qualquer que seja a conclusão do debate, já na nova legislatura, optando por reforma do sistema eleitoral, incluindo ou excluindo o modo de escrutínio, ou optando por não tocar no sistema eleitoral, que, sobretudo neste debate, se pense sempre em Portugal primeiro. Não em resolver os estrangulamentos em entendimentos na área governativa de cada instante. Não em solucionar as fragilidades na área oposicionista de cada momento. Não em apreciar as ambições, os ressentimentos, os desejos, as frustrações de pessoas ou de grupos, que são legítimas, mas insuficientes para justificarem só por si o debate que tem outra magnitude. Em suma, em boa hora aqui nos juntamos a pensar no melhor para todos nós. Que este seja o primeiro de muitos e fecundos passos nesta caminhada. Os portugueses, independentemente de decretos políticos ou escolhas eleitorais, agradecem.
o Presidente da República, que, como sabem, não tem intervenção alguma em matéria de revisão constitucional, mas tem em matéria de legislação eleitoral, intervenção jurídica e política, a quando da promulgação, traduz esse reconhecimento dos portugueses pelo esforço ora iniciado, que o mesmo é dizer, aqui está, para vos agradecer este e muitos outros debates em nome de Portugal.